Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Casos de Condomínio, onde eu sempre compartilho alguma decisão judicial interessante para nós que trabalhamos com administração condominial. Eu sou Fernando Vilrich, vice-presidente da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínios do Brasil. Eu sou advogado, síndico e atuo nessa área há mais de 20 anos e sempre gostei de estudar decisões judiciais. Até por ser essa a minha formação, eu sou advogado com especialização em direito imobiliário e isso sempre me ajudou muito no dia a dia da administração condominial. E a legislação, a Lei 4591, o Código Civil, nem sempre resolvem todos os nossos problemas práticos ali, casos do dia a dia. Então é importante entender como é que o judiciário vem se posicionando e decidindo e interpretando a legislação nos casos concretos. Legal, né? E hoje eu separei aqui um caso bastante interessante a respeito da aplicação de uma grande obra de arte, da pintura de um mural de um artista na fachada de um condomínio. Você já deve ter visto isso em alguma grande cidade. São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis. Hoje tem arte urbana, muito bonita por sinal, em diversas fachadas de prédio. Então pega-se aquela fachada cega do prédio, fachada que é só parede, e ali se faz uma obra de arte, um verdadeiro presente para os cidadãos, um presente para a cidade. Legal, né? Então, se você já viu isso na sua cidade, você já deve ter parado para pensar que talvez isso tenha dado algum problema algum dia. E deu. Num condomínio em que foi feita uma obra de arte belíssima na cidade de Belo Horizonte, teve um condômino que não gostou da iniciativa e entrou com uma ação contra o condomínio para proibir, para impedir a realização da obra de arte. E fundamentou isso na necessidade de haver unanimidade dos condôminos para permitir que fosse feita essa aplicação desse painel, desse grande mural na fachada do condomínio. Então, eu vou compartilhar, como eu sempre faço com vocês, a minha tela, para a gente ler alguns trechos dessa decisão judicial que tratou desse assunto e compreender como é que ela pode impactar no nosso dia a dia da administração condominial, tá? Fazendo sempre alguns comentários, como eu sempre faço. Pois bem, está aqui a decisão judicial, é uma decisão de segundo grau, não é uma decisão do STJ, normalmente eu busco decisões lá do STJ, que é responsável, pela homogeneização da jurisprudência a nível nacional, mas esse é um caso realmente único, muito particular, eu não conheço outra demanda dessa natureza no país. Se alguém conhecer, faz comentário aqui, me manda, porque é interessante a gente compartilhar esses conhecimentos. Mas eu vou dar uma lida aqui nos trechos que eu destaquei. Analisando-se os autos, vê-se que é fato incontroverso que o réu, no caso o condomínio, autorizou obras na lateral do prédio, de acordo com o projeto Cura, que era o projeto artístico que aplicou esse trabalho. Também é incontroverso, ou seja, não tem dúvida, que o acordo previu obras de reforma na lateral, também chamada de empena cega. É aquela fachada que não tem janela. E a confecção de uma pintura urbana, mural, nela. Também incontroverso que essa pintura foi realizada por uma artista plástica, inclusive dá o nome aqui da artista, e o título da obra. O autor, no caso este condômino, único condômino, se insurge contra tal obra ao argumento de que ela altera a fachada do prédio, razão pela qual deveria ser autorizada por unanimidade pela Assembleia de Condôminos. Explicou que não teve essa aprovação, nem de forma unânime e nem prévia ao início da obra, o que denotaria então a sua irregularidade e, portanto, a proibição da sua execução. Então, a demanda justamente é nesse sentido, foi ou não foi irregular a realização da aplicação da obra de arte na fachada do condomínio? O autor fundamenta o seu pedido nos artigos 10 da Lei 4591 e 1336-3 do Código Civil e também na Convenção, certo? Analisando-se tais dispositivos,
forçoso é chegar à conclusão de que eles não se aplicam ao caso aqui em comento. Isso se dá pois eles constituem dever para os condôminos, individualmente falando, sendo que a obra aqui em comento não foi realizada por um condômino, mas pelo próprio condomínio. Isso daqui é uma interpretação da legislação muito importante, porque é comum a gente escutar em assembleias de condomínio dizendo, olha, para aplicar qualquer tipo de alteração, né, ou modificação ou obra na fachada do condomínio, precisaria da unanimidade. Não, né, essa unanimidade é quando o condômino individualmente pretende fazer uma modificação em cores, estruturas, esquadrias, trazendo prejuízo estético, prejuízo arquitetônico. A legislação não se aplica quando a Assembleia quer fazer uma obra em prol do condomínio como um todo. Ao caso, se aplicam os dispositivos relativos às obras realizadas pelo condomínio. Então, quais são? Artigo 1341 a 1343 do Código Civil e ainda o artigo lá da Convenção. E o 1341 dispõe justamente sobre quórum para obras voluptuárias, úteis ou necessárias. E não há um dispositivo específico para obras na fachada. E realmente no Código Civil você não vai encontrar. Já a convenção do condomínio é um pouco mais específica, correto? Justamente essa é a função da convenção. No artigo 20, parágrafo único, ela dispõe sobre o quórum para aprovação de obras, sendo 2/3 para realização de alterações arquitetônicas meramente voluptuárias e unanimidade para aprovar modificações na estrutura ou no aspecto arquitetônico do edifício, certo? Então, esses foram os artigos aqui da convenção que o magistrado utilizou para tomar uma decisão. E aí ele explica o seguinte: uma obra que alterasse a estrutura do prédio ou modificasse o conjunto e a harmonia das linhas arquitetônicas demandaria, nos termos da convenção, a aprovação unânime dos condôminos. No caso, não se vê tal alteração. Houve a realização de uma pintura de arte urbana na empena cega do prédio, não se alterando nenhuma estrutura do prédio, nem se alterou a harmonia de suas linhas projetadas. O que ocorreu foi a aposição de uma obra de arte que cobriu integralmente uma fachada lateral, sem abrir qualquer elemento que desarmonizasse o conjunto. São cores e formas pintadas. Daí se tem que a obra se equipara a uma alteração arquitetônica, já que, não se alterando a forma original do prédio e sua harmonia, acrescentou-lhe uma obra de arte urbana. Essa obra é voluptuária, sim, claríssimo. É para mero deleite, né? É uma obra de arte, já que não aumenta o uso habitual do prédio, ou seja, não é uma obra útil, é uma obra voluptuária, para apreciação. Serve para o deleite e recreio, conforme o artigo 96, parágrafo 1º do Código Civil. Portanto, para que fosse realizada, exigiria-se a aprovação de 2/3 dos condôminos em assembleia. Ou seja, não tem razão o condômino que, dizendo que porque ele não votou a favor, a obra seria irregular, porque demandaria a unanimidade. No caso, analisando-se a ata da Assembleia Extraordinária que tratou do assunto, que foi juntada no processo, nota-se que a intervenção foi aprovada pela quase unanimidade dos condôminos, sendo contrário apenas o autor. Portanto, acima, inclusive, do quórum de aprovação de 2/3, conforme demonstrado, quórum, então, exigido pela qualificação da obra como voluptuária, que é um conceito que está previsto lá no artigo 96 do Código Civil. Em que pese tal aprovação não ter sido realizada previamente ao início da intervenção, aqui agora ele entra na questão da regularidade ou não pela obra não ter sido aprovada antes de começar. Isso, infelizmente, às vezes acontece, né? A ansiedade se coloca o carro na frente dos bois, como a gente fala. E isso aconteceu aqui. Mas o fato é que não há a necessidade de tanto. Embora fosse desejável a aprovação prévia da Assembleia, instância competente para tal, sua aprovação posterior convolou a situação. Ou seja, aprovou, ainda que depois, mas validou a iniciativa. Ou seja, também não tem razão o autor de dizer que a obra é irregular, porque não foi aprovada antes, mas durante a sua execução. Nem com relação ao quórum, como eu já falei.
Mas aí olha só que interessante, o juiz vai mais além. Ele vai um pouco mais além da interpretação da unanimidade, mesmo não sendo o caso. Porque eu também já vi muita, muita questão em condomínio que, exigindo a unanimidade, algum condômino, de forma isolada, vota contra. Mas não dá muito argumento, não tem muita fundamentação. Ele apenas não quer, né? Não gosta, enfim, questão muito pessoal, né? E aí, o magistrado aqui aborda essa questão. Quer dizer, apenas um condômino, sem muito fundamento, teria esse poder de impedir uma decisão de larga maioria do condomínio, ou seja, de todos os outros menos ele? E olha que interessante o entendimento do magistrado nesse caso, nessa hipótese, porque nem é o caso dos autos, né? O voto contrário de um único condômino deve ser analisado sobre o crivo da razoabilidade, para se priorizar a vontade de um único condômino em detrimento aos demais. Deve haver um motivo razoável. Não basta a simples disposição formal. Não basta ele simplesmente se opor. Ele tem que ser razoável nos argumentos dele e no fundamento para um único condômino impor sua vontade a todos os outros, né? Essa aqui ainda foi um comentário interessante. Naturalmente, a ação foi julgada improcedente, né? E o mural, né, foi concluído e está lá belo, formoso, na vista de todos na cidade de Belo Horizonte. Muito legal. Legal, né, gente? E ainda tem um tema que é bem interessante, né? Que são os condomínios que as construtoras fazem obras de arte e colocam em sua fachada ou na frente do prédio. Alguns são painéis, murais, outras realmente são esculturas. Em muitas cidades, as construtoras fazem isso por apreço, por vontade própria, enfim, por estímulo à arte urbana, mas em algumas cidades essas obras existem até por outorga onerosa do direito de construir, ou seja, é uma forma da construtora comprar índice e poder construir um pouco mais, desde que coloque, né, uma obra de arte no prédio dentro de determinadas características, porque são legislações, via de regra, municipais. E aí o condomínio tem, inclusive, obrigações de manutenção da obra de arte à vista, entre outras obrigações nesse sentido. Então, legal, né, pessoal? Se você gostou aqui dessa matéria, eu achei esse caso julgado muito interessante, porque nos traz uma interpretação muito bacana do que é alteração de fachada, do que é uma alteração proposta por um condômino, que é diferente de uma alteração proposta pelo condomínio. O artigo que exige unanimidade da alteração de fachada não se aplica ao condomínio, se aplica ao condômino quando ele pretende fazer isso individualmente, e que a implantação de uma obra de arte urbana, como no caso do mural, é sim uma obra voluptuária, e o quórum, então, seria de 2/3 de aprovação em Assembleia Geral, tá? Toda semana tem casos de condomínio aqui com o intuito de contribuir com o seu dia a dia na administração condominial. Já segue aqui, compartilha, encaminha para as pessoas se você gostou desse conteúdo, tá bom? Gente, um grande abraço, até mais.